Olá, meus queridos, boa noite a todos. Que a bondade de Deus enche o seu coração ainda mais. Que possamos, como disse o pastor Rogério, irmos mais fundo em Deus. Eu quero unir minhas orações, minha oração a cada oração que já foi feita nesse lugar. Unir a minha oração a cada louvor ministrado, a cada oferta, a cada abraço, a cada sorriso, a qual o Espírito Santo usou para se mover, porque Deus tem várias formas de se mover. E quando um povo dele se reúne, a possibilidade, as variações aumentam, por causa das operações que cada membro do corpo tem no Senhor. Pai, eu te dou graça, Senhor. No meu espírito eu te dou graça. E eu oro, Deus, para que a movimentação do Senhor, a movimentação do Teu Espírito, ela nos leve a lugares em Ti que nós ainda não alcançamos. Nos leve a acessar lugares em Ti que nós ainda não conhecemos. Nos leve, Senhor, a ter luz em nossos pensamentos, em áreas que nós ainda não temos. Que haja uma estabilidade, Senhor, de fundamentos no nosso homem interior, Deus, numa medida que nós desconhecemos. Pai, que aquela graça inexplicável, indescritível, ela se mova nesse lugar. Que nenhuma voz que não seja a voz do Teu Espírito encontre lugar nesse ambiente. Que todos os pensamentos, raciocínios sejam cativos à obediência de Cristo, Senhor. Te damos graça em nosso coração, meu Pai. Aleluia. Que bom ver você aí atrás. Que bom. Eu quero então me apresentar para os que não me conhecem, né? Meu nome é Juscelio. Eu sou casado com a minha Lulu há 23 anos. Nós temos uma história de 23 anos. Eu me converti e me casei simultaneamente. Nos dias em que eu me convertia, nesses dias, ou num dia daqueles dias, eu me casei, né? Porque ninguém casa em vários dias, né? Mas a movimentação da conversão, ela se dá por dias, ainda que o novo nascimento, ele se dá em um único ato. Porque você não nasce, não passa uma semana para nascer. O nascimento é um ato único, imediato, mas o crescimento não é um ato único. E eu me converti na igreja católica, e eu fui batizado no Espírito Santo dentro da igreja católica. Não somente eu, mas centenas de pessoas da qual eu participei, tive a oportunidade de viver aquele tão grande avivamento do Espírito de Deus que passou dentro da igreja católica. Eu experimentei muitas curas, muitos milagres. Eu lembro que quando nós saímos da igreja católica, porque a gente, depois de 2 anos, eu fui convidado a me retirar, eu mais um grupo, e a gente acabou tendo que sair. E eu lembro que o meio evangélico tentou nos abraçar, e a gente estava vivendo um tipo de um limbo naquela época, porque para os crentes nós éramos idólatras, para os católicos nós estávamos excomungados. Então foi um período de adaptação difícil. Mas eu lembro que quando quiseram nos mostrar o DVD do Benny Hinn com gente caindo, eu conhecia aquilo. Quando tentaram me falar que eu pegava fogo no mato, eu já conhecia aquilo. Quando tentaram me dizer que Deus dava dentes de ouros, eu já conhecia aquilo, porque tudo isso eu vivi dentro da igreja católica. E uma das coisas que naqueles dias eu também me casei, e o Senhor tocou a nossa casa, tocou a minha Lulu. Deus me deu uma mulher maravilhosa, uma pessoa maravilhosa, um calmante na minha vida acelerada, e também nos deu 2 filhas, que não vale, pai e mãe não vale falar de filho, né? Porque não consegue ser imparcial. Então, mas são 2 meninas maravilhosas. A Isabel tem 21 anos, a Sara vai fazer 17 mês que vem. E ao longo desses anos, Deus nos deu alguns presentes, e um deles
foi conhecer o pastor Djalma, a sua casa, conhecer esse grupo de pastores tão amados. Sabe, irmãos, tem coisas que são heresia, né? Mas, como diz o meu pastor Luiz Hermínio, todo pregador tem um caderninho de heresia, eu também tenho o meu. E uma das coisas que eu carrego comigo e que eu não consigo provar na Bíblia é que tem algumas pessoas que no espírito já se conhecem, mas a seu tempo Deus apresenta. E aí dá aquele efeito de Maria e Isabel, né? Que os bebês chacoalham no ventre quando se encontram, porque estão gerando o mesmo destino profético. Então dá uma coisa que você não consegue explicar. E eu fico feliz de poder estar aqui. É a segunda vez que eu estou vendo o pastor Canuto, e eu conheci a primeira vez na mesa do café do apóstolo Luiz Hermínio, e ele estava contando algumas coisas. Eu disse: Deus meu, e eu que pensei que não era muito certo. Deus é muito tremendo. Mas vamos ser rápido no gatilho, né? Nós temos horário, então não quero. Vou pedir para você abrir em 1 Coríntios, no capítulo 3. No versículo 16. 1 Coríntios. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sabe, meus amados irmãos, eu penso que o maior exercício, ou a maior labuta, ou a maior força que o céu faz nesses dias é para termos uma real consciência de quem nós somos. Uma real consciência, um batismo de consciência de quem nós somos. Porque uma coisa é você saber algo por informação. Sabe, quando eu saí da igreja católica e me mandaram embora, um dos motivos foi porque eu não tinha parente crente, eu não tinha amigo crente, não tinha contato com o universo daquilo que se chamava evangélico. Eu me converti porque me convidaram para uma reunião que ia ter oração de enfermos. Eu estava doente, então eu fui lá no salão paroquial de uma igreja no bairro São Vicente, da onde o Mevan está instalado hoje como sede, em Itajaí, Santa Catarina. E quando eu cheguei lá, eu nasci de novo naquele lugar. E fui para casa, peguei a Bíblia da minha mãe, comecei a ler e começou a acontecer coisas. A minha conversão não foi uma conversão mais ou menos, a minha conversão foi uma conversão cavalar. Quando me converti, eu fui notícia na minha casa, nos meus parentes, na minha rua, enfim. E porque para o católico não era comum que uma pessoa, eles tinham a ideia que alguém virava para crente, então mudava, mas dentro da igreja católica isso não era comum. Mas eu estava fazendo parte de um avivamento que estava nascendo naqueles dias ali. E uma das coisas que eu descobri, que foi um dos motivos de eu ser mandado embora, é que eu descobri que Deus não era católico. E por isso me mandaram embora, e um grupo acabou se despencando junto, e nós saímos. Nós éramos garotos, só apaixonados por Jesus, ninguém nem sabia para onde ia. Então um grupo evangélico tentou abraçar a gente, e depois então eu fui absorvido no meio evangélico para ter uma outra descoberta. A descoberta de que Deus não é evangélico. Deus não tem religião.
Deus, Ele é santo. Religião foi uma coisa que os homens criaram. Aliás, quem me chama de evangélico e quem te chama de evangélico é a revista Veja, IBGE, a Rede Globo. A Bíblia te chama de filho, e é melhor se identificar com aquilo que a Bíblia chama. É preciso ter um batismo de consciência de quem nós somos. Não adianta termos a capacidade de responder uma prova teológica que somos filhos de Deus, mas se para nós já somos evangélicos, sabe de uma coisa? Cada um de nós, se formos fazer uma prova de teologia hoje e perguntar: quem é a igreja? A igreja é esse templo ou a igreja somos nós? Ok, eu sei que todos nós vamos colocar um X na igreja que diz que a igreja somos nós. Só que cada filho que nasce do ventre de uma mulher crente, desde o dia que nasce no seu berço, ele ouve: vamos para a igreja, voltamos da igreja, pintou a igreja, mudou de igreja. E um dia ou 3 dias no ano, esse filho, quando é criança, ele vai para a escolinha na hora do culto e aí aprende que a igreja somos nós. E amanhã, se ele tiver que fazer um teste, ele vai responder: a igreja somos nós. Mas ele não tem um batismo de consciência que a igreja é ele. Por isso não sabe se é igreja na escola, não sabe se é igreja no trabalho. Quando vê alguém enfermo, diz: vai lá na igreja que Jesus te cura. Mas se ele tem consciência que ele é a igreja, Jesus cura ele agora. Então precisamos mais do que uma informação intelectual, temos o batismo de consciência de quem somos. Portanto, o apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta: não sabeis vós que sois templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós? Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Eu gosto de ler a Bíblia, eu sou um apaixonado da Bíblia. E eu não sou de ler livros. 23 anos de fé, eu acho que eu não li 10 livros na minha vida toda. Mas a minha esposa consome livros e eu consumo a Bíblia. E ela não lê a Bíblia, lê livro. E eu não leio livro, lê a Bíblia. Mas eu sei muitos livros porque ela leu, e ela sabe muita Bíblia porque eu leio. Então deu certo para nós, talvez não dê certo para outros. Mas pense, a Bíblia é cheia de informações, a Bíblia é cheia de promessas, cheia de mandamentos, mas esporadicamente tem hora que Deus para e faz uma pergunta. E eu penso: por que Deus faz pergunta? O Deus que sabe todas as coisas quer saber algo e pergunta para mim. Meu Deus, Adão peca e Deus vai ao encontro de Adão como costumeiro. E quando ele chega lá, Adão não está. E ele se espanta: Adão, aonde você está? Adão, eu não sei onde é que você está. Você acha que Deus não sabia onde é que Adão estava? Eu aprendi uma coisa meditando sobre as perguntas, porque eu gosto de parar. Porque só responde pergunta na Bíblia quem medita, não quem lê. Quem medita diz: uau, Deus está fazendo a pergunta. Uau, você já parou? Sentar no lado de uma pessoa muito importante e essa pessoa começa a puxar um assunto com você? É isso que acontece quando Deus faz uma pergunta na Bíblia. Ele está puxando um assunto comigo? Ah, que pessoa oferecida. Tá bom, eu vou te dar uma chance. Então vamos dialogar, Senhor. Eu aprendi uma coisa: por que um Deus que sabe tudo me faz perguntas? Até ser pai eu não entenderia isso, mas como sou pai, então eu sei como que Deus está falando. Porque algumas vezes já chamei nossas filhas, principalmente quando eram crianças, para dizer: Sara, você tem ideia do que você está fazendo, minha filha? Já chamei a minha Isabel num canto e disse: filha, você tem noção do que você falou na hora do almoço na mesa da vovó? Quem já perguntou assim coisas para filho do tipo? Por que você faz esse tipo de pergunta? Você sabe que o seu filho não sabe o que estava fazendo, não tinha noção do que estava fazendo. Então por que você pergunta? Você pergunta porque você quer dizer para o seu filho uma coisa que ele pensa que sabe, mas não sabe. Aleluia! Quando Deus faz pergunta na Bíblia para mim, Ele quer me falar sobre coisas que eu penso que eu sei, mas não sei. Adão, onde você está? Você acha que Adão não sabia, que Deus não sabia onde Adão estava? E por que Deus pergunta? Porque Adão não sabia onde Adão estava. Então Deus pergunta: alô? Não sabeis vós que sois templo do Espírito? E que o Espírito de Deus habita em vós? Sim, Senhor, eu sei. Se você sabe, por que se comporta como se não soubesse?
Oh Deus, eu não estou entendendo essa conversa. Se você sabe que você é templo do Espírito Santo, por que você depende tanto das coisas dar certo do lado de fora, se o que pode te fazer feliz, eu coloquei do lado de dentro? Não sabeis vós que sois templo do Espírito, e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele colocou o Espírito. Uau! Jesus, um dia, ele olhou para o templo e ele disse: eu vou destruir esse templo e vou reconstruí-lo em 3 dias. E as pessoas disseram: esse cara está louco, está fumando maconha estragada, não é possível. Nossos pais levaram muitos anos para construir esse templo, e ele disse que vai destruir e reconstruir em 3 dias. E o autor diz que ele estava falando do seu templo, do seu corpo, porque, ouça-me, um dia Davi pensou: Deus gostaria de fazer uma casa para o Senhor, porque eu vou buscá-lo em tendas, eu moro num palácio. E Deus disse: Davi, você não vai fazer não, mas junta recurso aí que o teu filho vai fazer. Porque isso era um prelúdio, um anunciamento profético de que o pai levantou os recursos e o filho fez a casa. Ok, naquele dia Deus se permitiu ter um endereço em Israel. Era a casa de Deus. E Deus disse: ok, faz uma casa para mim. E nessa casa, quando vocês virem orar, eu vou estar ali. Depois do véu, vai estar ali. A arca vai ser a minha presença. Pensa o Deus que criou todas as coisas, se permitiu morar numa casa. Naquele dia, a partir daquele dia, Deus tinha um endereço físico em Israel. Você encontrava alguém em Israel andando em Jerusalém, onde é que você vai? Ah, vou ali na casa de Deus. Aleluia! Já pensou? Se isso acontece hoje, meu Deus, se já tem uma romaria para tocar numa santa, tu imagina se a gente sabe onde Deus mora. Agora pensa comigo. Deus disse, Jesus disse: eu vou destruir esse templo, que vocês chamam que é o endereço do meu pai. Em 3 dias eu vou reconstruir. E ele estava falando isso do seu corpo. Ouça-me, esse mesmo Senhor, ele diz: dos nascidos de mulher, não houve quem fosse maior do que João Batista, mas o menor nascido no reino de Deus, esse é maior do que João Batista. Uau, que loucura! Eu fiquei pensando, porque eu gosto de meditar na Bíblia, e Jesus arrebentou com a minha teologia. O dia que eu li que o meu Senhor disse que João Batista, dos nascidos de mulher, do nascido de ventre de uma mulher, é o maior que existe na terra, eu pensei: Deus, o Senhor quebrou com a minha teologia. Eu jamais imaginaria que João Batista era maior que Davi. Eu jamais imaginaria que João Batista era maior que Abraão. Eu jamais imaginaria que João Batista era maior que Moisés. Só que Jesus diz: só que os nascidos no reino, dos nascidos no reino, esses são maior do que João Batista. Por quê? Porque João Batista não pôde nascer no reino. Ele só pôde nascer de um ventre. Eu e você já nascemos de um ventre também, igual João Batista. Éramos menor que ele. Só que o dia que eu e você nasceu de novo, aconteceu uma coisa que com João Batista não pode acontecer. Por quê? Porque só depois que Jesus venceu a morte é que um homem e uma mulher poderia nascer de novo. E João Batista morreu antes dessa data e não teve esse privilégio. Agora, os que tiveram a oportunidade de ultrapassar a ressurreição de Cristo, tiveram a oportunidade de nascer de novo e se tornarem templo do Espírito Santo. Uau! Quer dizer então que o crente mais fraquinho que existe é maior do que João Batista, que é maior que Abraão, que é maior que Moisés, e está falando de mim? Oh meu Deus, não sabeis vós que sois templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós? Precisamos de um batismo de consciência de quem somos. O que aconteceu comigo quando eu nasci de novo? Por isso que João Batista, um dia ele ouviu, Deus falou com ele: João,
Quando você for batizar as pessoas, vai chegar um camarada na tua frente, que quando você batizar, se pousar uma pomba no ombro dele, esse é o meu filho, o Messias. Isso aconteceu. E não bastasse, no dia que aconteceu, o céu rasgou, saiu uma voz que diz: esse é o meu filho muito amado, em quem me comprazo. Isso não foi uma experiência espiritual, isso foi uma voz física. Todo mundo que estava ali, o espírita ouviu, o ateu ouviu, todo mundo ouviu. Entrou no ouvido físico de João Batista. Mas daqui a pouco João Batista está preso, e ele chama 2 discípulos e diz: vai perguntar para ele se é ele mesmo. Porque na hora da angústia, preso na cadeia, aquela voz que ele ouviu lá, agora não estava presente, ela foi roubada. Mas agora nós temos um outro caso. O apóstolo Paulo, preso numa cadeia também, amarrado os seus pés, e de repente é uma realidade diferente. Por quê? Porque ele nasceu de novo. A voz que um dia entrou aqui, agora estava aqui dentro dizendo: ele ainda é o Messias da sua vida. Por quê? Porque na velha aliança, Deus trouxe o povo no monte e disse: eis que vou fazer uma aliança com vocês. E naquele dia houve relâmpago, naquele dia houve trovão, naquele dia houve toque de trombeta, naquele dia houve um show pirotécnico que nem a Disney não pôde fazer. Agora Deus, na nova aliança, Ele pega o fogo, pega o relâmpago, pega a trombeta e coloca isso dentro de mim, através do novo nascimento. Está tudo aqui. Não sabeis vós que sois templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu preciso saber quem eu sou e o que aconteceu comigo. É o batismo de consciência. Por quê? Porque não se trata de ser evangélico, não se trata de ser católico e mudar para crente. Não, por favor, eu fui católico e nasci de novo sem precisar mudar para crente. O que aconteceu? Um dia me disseram: vai ter uma reunião de oração para enfermos. Eu estava doente, então eu fui lá. E eu lembro que eu botei o pé para dentro da porta. Eu era um jovem, botei um pé para o lado, um para trás, encostei na parede, lá no fundão. Eu não entendia que as músicas cantavam, porque uma caixa de som de igreja católica 23 anos atrás, você imagina. Só que havia uma coisa naquelas músicas, havia um ambiente ali, e de repente eu comecei a chorar, e daqui a pouco eu estava desaguando de choro. Eu não entendia porque eu estava chorando. Eu não estava com depressão, eu não estava com um problema, eu estava com enfermidade. E eu queria que a minha mente me explicasse por que eu estava chorando, porque meu raciocínio não combinava com o meu choro, minhas emoções não explicavam o meu choro, mas era um choro contínuo que eu não conseguia conter. Uma pessoa vinha do lado e me dizia: não, Jesus te perdoa, não importa o que você fez. Eu digo: mas eu não sei o que está acontecendo. Ouça-me, um dia eu entrei num ambiente como um milho de pipoca, e havia uma temperatura de Deus alta, que aquele milho, pá, o meu espírito nasceu de novo. Meu Deus, agora fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não tinha a ver com a catequese, não tinha a ver com o tempo que eu fui coroinha, nem com a procissão do Senhor morto, nem com as Ave Marias, nem se você nasceu num berço evangélico ou frequenta cultos do domingo. Não, quando um homem e uma mulher nascem de novo, uma realidade espiritual acontece aqui dentro. O céu vem morar aqui. Aleluia. Jesus fala sobre esse nascimento. Foi o nascimento que ele propôs para Nicodemos. Porque João vai dizer em capítulo 1, versículo 9: ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. Filhos não nascidos da carne, nem da vontade do homem, e nem do sangue. Não necessariamente nessa ordem, que eu não consigo me lembrar agora a ordem do versículo. Mas era um filho que não é um filho nascido da vontade da carne. Não foi de uma vontade sexual entre um homem e uma mulher. Não foi nascido do sangue, ou seja, nascido da mulher.
nem da vontade do homem, ou seja, de um planejamento familiar. Não estou falando do nascimento de João Batista, porque dos nascidos de mulher, ele é o maior. Eu estou falando nascidos do céu, do Espírito de Deus. É isso que João fala ali. Por isso eu e você fomos nascidos do céu pelo novo nascimento. Logo, nós não vamos para o céu, nós vamos voltar para o céu. O céu, ela não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. Porque nascemos do céu. É por isso que nós temos um idioma. Porque você fala uma língua que você não entende. Porque é a língua do teu novo nascimento. Toda pátria tem o seu idioma. E nascido de mulher você fala português, mas nascido do Espírito, rabalaba, xobarabacá. Aleluia! Por isso que eu não entendo. Porque é uma língua do céu. Porque essa mente fica assim frutífera. Porque a mente do novo nascimento não é aqui. A mente do novo nascimento é aqui. Por isso agora essa mente precisa ser renovada aqui. Quantos estão comigo? Não sabeis vós que sois templo do Espírito, e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu preciso saber o que aconteceu comigo. Agora, em Jerusalém, pense comigo. Em Jerusalém havia um endereço físico da casa de Deus. Ou quando alguém queria falar com Deus, ia ali. Quando alguém precisava de uma cura, ia ali. Na nova aliança, na nova aliança, cada vez que o ímpio encontra o crente, chegou na casa de Deus. Oh meu rei, será que dá para entender o que estamos falando? Porque Ele colocou os olhos aí, e toda oração que sair desse lugar, Ele ouvirá. Ouça-me, porque isso é a realidade espiritual. Porque aquele templo era uma sombra de uma realidade. Agora eu vivo a realidade espiritual. Eu não vivo mais a sombra de uma realidade. É por isso. Por isso eu tive tanto problema com a igreja, quando eu saí da igreja católica. Sabe por quê? Quando eu nasci de novo, eu comecei a comer a Bíblia. Eu descobri sobre a idolatria que eu herdei dos meus pais. Eu descobri sobre os dogmas que não tinham a ver com o céu. Eu descobri que o Senhor morto, às quais muitas procissões eu fui, Ele havia ressuscitado. Isso foi bom. Sabe a fitinha do Senhor do Bonfim? Eu rasguei. Sabe a medalhinha do Santo Expedito? Eu tirei. Sabe o santinho da Nossa Senhora? Ou da Senhora de quem quer que seja, menos minha? Eu rasguei. Só que daí eu vim para o meio evangélico e quiseram me dar rosa ungida, água ungida, lenço ungido. Eu digo, pelo amor de Deus, eu já fui liberto dessas coisas. Oh meu Deus, então eu agora estava livre de um dogma católico e tinha agora que me libertar do dogma evangélico. Por favor, ouça-me. Se eu digo que eu vou orar por esse copo d'água e você vai levar ele para casa, ele vai representar o Espírito Santo na sua casa. Sabe o que dizer isso? Imagina que hoje o pastor Djalma estivesse comprometido com vocês, está recebendo aqui você nessa reunião de hoje à noite, mas o pastor Djalma não pôde vir. Então ele mandou o pastor Rogério. E o pastor Rogério diz, gente, o pastor Djalma tem um problema, não pode estar aqui, mas eu estou representando ele aqui nessa noite. Uau, nada de errado nisso. Mas a hora que ele diz que está representando o pastor Djalma, o que ele está dizendo? O pastor Djalma não está aqui. Quando você leva um copo d'água para casa, representando o Espírito Santo, sabe o que você está dizendo? Ele não está lá na sua casa. Agora, entenda, se você nasceu de novo e Ele colocou o Espírito Santo aqui, porque você precisa tocar coisas do lado de fora ainda, se a realidade já está aqui dentro? Eu não preciso mais de sombra. Eu só preciso de um batismo de consciência do que aconteceu comigo. Não sabeis vós que sois templo do Espírito, e o Espírito Santo de Deus habita em vós? Uau, eu preciso saber quem eu sou, o que me tornei, o que eu carrego. Quantos estão comigo? Aleluia. Por favor, você nasceu de novo.
Por favor, você nasceu de novo. Quando o povo saiu do Egito, a primeira coisa que Deus fez foi mudar o cardápio deles. Porque Deus disse: até agora vocês comeram alho, cebola, mas agora vocês têm um cardápio. Quem define sou eu. Não esqueça, foi por causa de um cardápio errado que o primeiro homem e a primeira mulher caíram. Ouça-me, eu não vou deixar de assistir a Rede Globo por protesto. Não, eu não assisto a Rede Globo porque a comida que ela oferece não faz parte do meu cardápio. Deus não me chamou para protestar. Deus me chamou para comer o alimento certo. Aleluia! Quantos estão comigo? Por favor. Porque um dia disseram que a gente era protestante. A Bíblia não me chama de protestante. Eu sou um edificador do reino. Eu não fui chamado para protestar contra o outro reino. Eu fui chamado para edificar o reino do meu Pai. Aleluia! Quantos estão comigo? Não sabeis vós que sois templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós? Você nasceu de novo. Ai, 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 ai. Mas sabe, pastor, às vezes eu olho para dentro de mim, sabendo que o Espírito Santo mora aqui, que eu sou casa de Deus. Mas às vezes eu olho, sabe o que eu vejo? Tristeza. Sabe o que eu vejo? Medo. Sabe o que eu vejo? Insegurança. Ouça-me, Jesus disse assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que colecionava pedras preciosas. E quando ele achou uma pedra, uau, ficou maravilhado. Saiu dali, vendeu todas as outras pedras preciosas que tinha e voltou lá, não para comprar aquela pedra, porque aquela pedra ele já tinha achado. A Bíblia diz que ele comprou o campo. Ele comprou o campo. Por quê? Ele pensou assim: se na superfície eu pude achar o que eu achei, se eu escavar, ai, 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 o que eu não posso achar. Ouça-me, ouça-me. Quem aqui já recebeu uma cura de Jesus um dia? Quem aqui já foi batizado em línguas? Quem aqui já viveu um mês que o caderno e a calculadora disse para você que não ia dar e deu, e até hoje você não explica? Meu Deus, se na superfície você já achou o que achou, se você cavar mais, o que você não pode encontrar? Aleluia! Agora ouça, você é terra, Deus se fez do barro, e é do caráter de Deus esconder coisas preciosas na terra. Quer ouro? Escava a terra. Quer petróleo? Escava a terra. Ó Senhor, eu olho para mim, tem medo, tem insegurança. Quando você escava, filho, vai escavando, vai escavando, vai vir areia, vai vir pedra, vai vir lama, mas uma hora brilha. Ai, 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 uma hora brilha. Ai, 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 quando brilha a água você diz: uau, Deus, valeu a pena a escavação. Não sabeis vós que sois templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia. Você, quando vê a borra na superfície, se assusta? Não, 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 escava. Ele colocou o reino aí dentro. O que Jesus diz? O reino de Deus está aonde? Dentro de vós. Meu Deus, o reino de Deus está dentro de vós. Você precisa de cura. Se você precisa de cura e o reino de Deus está dentro de vós, aonde está a cura? Oh meu Deus, você está precisando de uma bênção financeira, prosperidade. Se o reino de Deus está dentro de você, onde é que você vai encontrar a prosperidade? Ah, vai no agiota. Não, entra no teu quarto, ele pode te dar uma ideia e você vai ganhar dinheiro como quem nunca ganhou, porque a ideia de Deus para você está aqui. Uau! Meu Deus, eu quero avivamento. Você quer avivamento? Se o reino de Deus está dentro de você, onde está o avivamento? Em Toronto? Onde está o avivamento? Pensacola? Se o reino de Deus está dentro de você, onde está o avivamento? O problema é quando você olha, você vê a borra e se assusta e não quer lidar com as suas mazelas. E Deus diz: eu coloquei aí, porque é exatamente isso que eu quero que você entenda. Eu quero curar seu interior, remover barreiras, tirar medos, inseguranças, seus traumas, suas rejeições. Aí dentro eu botei o reino, confia.
Descubra. O reino de Deus é uma descoberta. Por isso que tem gente que nasce, cresce e morre na igreja e nunca descobriu o reino. O reino de Deus é a descoberta. O Senhor não é galardoador daqueles que oram. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam. A dracma foi achada porque foi buscada diligentemente. Eu preciso saber o que eu carrego. Deus colocou. O que aconteceu comigo quando eu nasci de novo? É preciso ter um batismo de consciência do que Ele fez aqui. Porque se você está escutando aqui, cara, aqui me fala tanta coisa, aqui me diz tanta coisa, mas aqui, oh meu Deus, aqui, Tomé, bem-aventurados sois, porque você acreditou, porque você viu, você acreditou porque você viu, mas sabe quem é bem-aventurado? Aqueles que sem ver vão crer. Os discípulos de João Batista procuram Jesus para protestar. Os fariseus procuram Jesus para protestar e dizem: sabe, os discípulos de João Batista jejuam, mas os teus discípulos não jejuam. Ele disse: por que vai jejuar agora? Já viu alguém jejuar numa festa em que o noivo está na festa, mas uma hora o noivo vai ser tirado, então vai jejuar? Uau, ele estava dizendo o seguinte: eu estou aqui, eu e Pedro. Para que Pedro vai jejuar? Se com o olho físico ele me vê. Se eu vou para lá, ei Pedro, me vê e venha. Se eu vou para cá, Pedro me vê e vê. Mas vai chegar uma hora que eu vou ser tirado. E quando eu ser tirado, ele vai nascer de novo. Então ele vai jejuar, por quê? Para aprimorar a sua visão, porque o seu olho não é mais aqui, o seu olho é aqui. E quando alguém disser: ei-lo aqui, ei-lo lá, ele vai dizer: eu sei, eu estou vendo, para com isso, eu não corro atrás de sopros e doutrinas. Uau! Não sabeis vós que sois templo do Espírito, e o Espírito de Deus habita em vós? Como que Deus me diz, e dá uma caneta para João, e escreve em João: a unção que dele recebesse está em vós e permanece em vós, de maneira que você não precisa perguntar nada para ninguém, porque a unção te ensina de todas as coisas. E agora ele diz: Paulo, escreve aí que eu dou mestres para a igreja. Efésios 4. Eu digo: cara, ele disse que tem uma unção dentro de mim, o cara não precisa aprender com ninguém, e agora ele dá mestres para a igreja? Quando ele disse que essa unção que está em mim me ensina todas as coisas, ele não está dizendo que eu não vou sentar para aprender. Ele está dizendo que quando eu sentar para aprender, e o ensinador, se o ensino proceder de mim, vai ter uma unção que diz: recebe, é minha. Se esse ensino não procede de mim, diz: não recebe, não é minha. Por isso eu preciso aprimorar essa unção. Aleluia! Não tem a ver com eliminar ensinadores e seus mestres, tem a ver com discernir se vem da fonte real, original ou não. Aleluia! Por isso eu preciso trabalhar a unção interna, porque ela me garante aprender da fonte, ainda que vai vir de homens. Aleluia! Não sabeis vós que sois templo do Espírito, Ele habita em vós. Um batismo de consciência de quem eu sou, do que aconteceu comigo, do que eu carrego. Sabe de uma coisa? A gente precisa acreditar, porque se credes, como diz as Escrituras, como diz as Escrituras, então, uau! Porque eu estou lidando muito com as minhas emoções, estou lidando muito com as minhas carências. Entenda, você é o templo agora. Você é o templo. E o templo é tripartido. Oi, o templo tinha um átrio, um lugar santo, e depois do véu, um lugar mais profundo ainda, que era o santo dos... Uau! Aleluia! E agora eu sou o templo. Exatamente. Tripartido. Você sabe que no átrio todo mundo podia entrar, o estrangeiro podia entrar, o judeu, não judeu, circunciso, não circunciso podia entrar no átrio, mas no santo não, só os sacerdotes. E havia um lugar mais profundo que só o sumo sacerdote podia entrar. Você é o templo. Sabe, hoje podemos cumprimentar, todo mundo cumprimenta, porque no átrio
pode ser do estrangeiro, pode ser todo mundo. Mas existe um lugar mais dentro chamado a sua alma, o lugar santo. Na alma não é todo mundo que entra, aqueles que você deixa entrar, amigos, familiares. Mas tem um lugar ainda, mais lá dentro, no espírito seu, que ali só o sumo sacerdote. Agora, se você quiser viver o evangelho do átrio, Deus vai dar lenço ungido para você. Você vai precisar pegar uma roça na mão e Deus vai trabalhar com você. Se você quiser viver o evangelho da alma, então é o lugar santo. Deus vai falar nas suas emoções, você vai sentir Deus, você vai chorar. Agora, se você quiser viver um evangelho que te faz crer acima dos teus sentimentos e emoções, ai, 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 vem pro lado de dentro. Porque é você que escolhe. Quantos estão comigo? Não sabeis vós? Por isso que Jesus diz: o reino de Deus é semelhante a uma mulher. Quem é a mulher na Bíblia? A igreja, que colocou fermento em 3 medidas de farinha, até que toda a massa fosse levedada. O que é farinha? É pó. Por que 3 medidas? Porque é espírito, alma e corpo. Você recebe no espírito, cura a alma e fortalece o corpo. É disso que a Bíblia está falando. Você já percebeu que tem gente que é forte no espírito? Tem gente que quando a gente pensa em oração, vai lá chamar ela. Vou fazer uma vigília, chama fulano. Vou orar, chama fulano. Porque ele tem um mover no espírito, para oração, para visão. Só que jamais você pode dar um talão de cheque para ele. Jamais você convidaria ele para ser sócio. Jamais você moraria na mesma casa que ele, ou que ela. Por quê? Porque quando cai na alma, é um desequilíbrio total, que até espanta a gente. Como que pode no espírito ser desse jeito? Quando cai na alma é um desastre. A gente até duvida se é Deus ou não é Deus. É Deus. Mas precisa tocar as 3 medidas de farinha. As 3 medidas de farinha. Uau! Sabe quando Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, enchei-vos do espírito. Sabe o que Paulo está dizendo? Você não escolhe se vai beber ou não, você vai beber. Irmãos, tem coisa que Deus não te deu o poder de escolher o que fazer, mas como fazer ou para quem fazer. Adão não tinha o direito de escolher se comia ou não comia. Já pensou Adão falando: olha, sabe de uma coisa, isso pode dar problema. Como primeiro humano eu vou estabelecer que a humanidade não vai comer. Não, Deus fez Adão, o estômago e a fome. Adão tinha que escolher o que comer. Tributai ao Senhor louvor, glória, força e honra. Sabe o que Paulo está dizendo? Ou o salmista está dizendo? Tributai ao Senhor. Tributo você não escolhe dar. Tributo é imposto. Tributo é recolhido de você. O salmista está dizendo: sabe, você vai dar sua força para alguém. Sabe, você vai dar glória para alguém. Sua vida vai dar louvor para alguém. Já que você vai tributar para alguém, tributa ao Senhor glória, força e honra. Oh, não vos embriagueis com vinho desse mundo. Segura aqui. Não vos embriagueis. Às vezes parece que eu sou um cantor, um artista, não sei. Não vos embriagueis com vinho desse mundo, que é uma fonte de devassidão. Obviamente, não está falando necessariamente de cachaça, mas o vinho desse mundo nos embriaga. Enchei-vos do espírito. Uau! Sabe o que Paulo está dizendo? Você não vai ficar sem beber. Agora, já que você vai chapar, chapa de Deus. Fica doidão de Deus. Aleluia! Fica loucão de Deus. Porque você já viu o bêbado? O bêbado, irmãos, tá bêbado não é ruim. Eu já fui de beber muito. Quando a gente está bêbado é uma maravilha. O ruim é quando passa a cachaçada. Mas na hora é bom. Na hora é bom, toda mulher é bonita para quem está bêbado. O cara não tem medo de nada, ele anda com a bicicleta no meio da rua, o carro decide para que lado que quer ir, porque aqui ele não vai sair. Ele olha um grandão e vai querer encarar. Por quê? Porque ele bebeu aquele álcool, aquilo sedou seu entendimento, ele perde noção do perigo. Paulo está dizendo: é isso, enchei-vos do Espírito. Sabe aquelas coisas que te amedrontam? Sabe aquelas coisas que oprime? Com você cheio do Espírito, é como um bêbado. Você ignora, você acredita no que Deus diz, você vive naquela realidade dele. Já que vai chapar, chapa de Deus, cara. Não queira ser normal.
Muitos de nós estamos sofrendo na igreja porque decidimos ser normal. Quando estava no mundão, era intenso no pecado. Agora em Deus quer ser raso, se frustra. Tem gente frustrada na igreja, por quê? Porque ele só largou aquelas coisas pesadas do diabo. Agora não fala mais palavrão. Agora não vê mais pornografia. Não olha mais a mulher do outro. Não briga mais. Não bebe, não fuma. Mas não botou nada de Deus para dentro. Aí fica um terrível, porque não vive nem o prazer do pecado e nem o desfrute do Espírito. Não sabeis vós que sois templo do Espírito? Por isso que a Bíblia diz: despojai-vos do homem velho e revestivos do novo. Não adianta só despojar do homem velho. Revestido novo. Tem gente, irmãos, que é uma blasfêmia a vida dele. Eu gosto de pensar, eu já falei isso em algum lugar. Sabe aquele cara que faz 10 anos que ele é crente e faz 10 anos que ele não vê o amigo lá do mundão. 10 anos depois ele encontra o cara. Daí fala pro ímpio: como está você? Eu estou bem, graças a Deus, terminei meus estudos, fiz faculdade, estou casado, tenho 3 filhos, tenho uma empresa. E você, cara? Eu, cara, aceitei Jesus, eu sou crente agora, faz 10 anos. Aí você sabe, né, cara, a gente não pode isso, não pode aquilo. E essa vida aí, pelo amor de Deus, cara, por favor, como diz o Datena, me ajuda aí, cara. Não, cara, você nasceu de novo. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Por favor. O cara fica desse jeito, sabe? Eu gosto sempre de dizer aquela vida. A foto preto e branco, 3x4, café frio com bolacha mole, aquela coisa, pelo amor de Deus. O cara é frustrado porque ele não vive nem o prazer do pecado e nem vive a glória de viver e movimentar o Espírito. Quantos estão comigo? Não sabeis vós que sois templo do Espírito. Então não queira ser um crente normal. É frustrante ser um crente normal. Um homem, uma mulher que crê num Deus que não vê, que acredita que vai morar no céu, não sabe onde é, fala uma língua que não entende. Cara, por favor, não queira ser normal. Você não é normal. Diga a pessoa que está do teu lado: você não é normal. E ele me deu um idioma, cara, a coisa mais linda que eu gosto. Ele me deu uma linguagem sobrenatural da nação que eu nasci. O meu espírito, ele tem uma pátria. E quando ele fala, a mente dessa pátria adâmica não entende, porque essa mente foi feita do barro. Mas essa não, porque o primeiro homem, alma vivente. E o segundo, ou o último Adão, o espírito vivificante. Uau! Deus, por que você sabia por que quando você fala em língua você não entende? Para não atrapalhar. Porque a Bíblia diz que porque eu não sei orar como convém, então ele deleta o meu entendimento para me orar. Porque, irmãos, quando eu oro em línguas, eu oro coisas que eu jamais oraria se eu estivesse sabendo que estava orando. Ouça, eu vou falar uma coisa para você. Vou falar. Irmãos, eu não concluí nem o meu 2º grau. Eu não li 10 livros sequer a minha vida inteira. Eu fiquei em recuperação todos os anos que estudei. Eu ia para a escola só para comer merenda e pegar piolho. É verdade. Eu me arrependo disso. Não é à toa que Paulo foi muito mais longe que Pedro. A sombra de Pedro curava, mas Paulo foi mais longe. Por isso a minha filha hoje está fazendo 2 faculdades. Ela vai mais longe, não por causa da faculdade em si, mas por causa dos laços legais que ela vai poder acessar. Agora, quando eu nasci de novo, que eu descobri o que eu descobri, eu digo: Deus, o que o professor de matemática não deu, o que o professor de geografia não deu, porque eu não me interessei, o que os livros não puderam dar. A Bíblia diz: ore em línguas, porque você edifica-se no Espírito. Quem ora em línguas se edifica-se Por que edifica? De onde que vem a palavra edificar? De edifício? O que a Bíblia diz que eu sou? Uma casa?
Ore em línguas, porque você não ora em línguas, ore em línguas. Você pode ser uma casa de 2 andares, ou você pode ser um prédio. E daí, se você é um prédio, você vai ver coisas que outros não veem. Eita! Então eu oro em línguas. E a minha mente diz, cara, que coisa boba isso aí, não vai dar lugar nenhum. E eu digo, cala a boca, que a Bíblia já fala que você não entende. Não vou ouvir opinião de quem a Bíblia diz que não entende o que está falando. Então cala a boca, irmãos. Não dê ouvido para alguém que opina sobre o que não conhece. A Bíblia já diz que essa mente não entende. Então não posso. Tudo que ela diz não é. Essa mente diz para mim, sabia que eu acho que você está imitando o pastor? Porque você está falando a mesma coisa que o pastor está falando. Aí eu já quero criar confusão, mas eu penso, calma lá, meu irmão. Eu nasci nessa pátria, eu falo português. E você nasceu nessa pátria, eu falo o quê? Português. Então eu vou dizer bom dia no meu idioma. Bom dia, agora diga você no seu. Bom dia. E você está me imitando, cara? Não, você não está me imitando. Não, porque bom dia na sua língua, bom dia na minha língua. Você entende porque às vezes você fala coisas em algumas línguas que repete o que o outro diz? Porque trata-se do mesmo idioma, cara. Então não é que você que está imitando. Quantos entendem o que estamos falando? Tudo que a tua mente falar não é. Então eu fico ali, rola, basora, bacanta, raia. Essa mente assim não é possível. E ela fica apavorada. Por quê? Porque até os 25 anos ela teve no comando. E agora ela perde o controle quando eu oro em línguas. Ai, ela fica doida. E eu rabalabassa até que completa um download e vem pra cá. Pá! Uou, aí eu passo a viver uma graça que eu não vivia antes. Uma medida de fé que eu não tinha antes. Uma medida de paz que eu não tinha antes. Oh meu Deus, um equilíbrio que eu não tinha antes. O que aconteceu? Você acha, irmãos, que se Deus falasse para mim que eu ia viajar esse Brasil todo, que eu ia falar para pessoas que têm não sei quantos diplomas, que eu ia atravessar as fronteiras e pregar em outra nação, cara, eu ia olhar para o meu diploma e meus estudos e dizer, não, isso eu não vou nem orar. Mas quando você está orando em línguas, cara, você não ora o que você acredita, você ora o que ele acredita. Ei, calabassorra, bacanta, rabassai. Por isso que a Bíblia diz em Judas, orai-vos no Espírito sobre a vossa santíssima fé. Tem uma fé que é santa e tem uma fé que é santíssima. A fé santa é aquela fé que você ora com entendimento. A fé santíssima é a dele. Quando você ora na fé de Deus, não na sua, quando você ora em línguas. Aleluia. Às vezes eu já estive orando pelo meu casamento. Eu já orei e digo, Senhor, o Senhor precisa mudar a Lulu. Eu acho que ela precisa ser mais submissa, Deus, está na tua palavra. Senhor, eu acho que ela precisava entender melhor o meu chamado, que eu sou o cabeça do sacerdote. Só que chega uma hora, a gente cansa e começa a orar em línguas. E quando você começa a orar em línguas, você empresta o seu espírito para o Espírito Santo orar. Aí ele começa a orar, Senhor, abre os olhos dele para enxergar a esposa que ele tem, Deus. Bom, eu não ia orar isso, jamais. Eu preciso acreditar no que eu carrego. Não sabeis vós que sois templo do Espírito, e que o Espírito de Deus habita em vós. Sabe, irmãos, eu nem olhei no relógio para não me sentir culpada. Você não olha no relógio para não ter raiva, eu não olho no relógio para não me sentir culpado. Nós vamos ficar mais um pouquinho. Agora ouça-me. Eu fico pensando na pessoa de Gideão. Irmãos, nos dias de Gideão, os medianitas estavam subjugando Israel. Eu não dá tempo de explicar sobre isso, eu vou falar assim no soquete. Cada exército que lutou contra Israel representa uma caça de demônios que luta contra mim e contra você. Porque aquilo é sombra de uma realidade. Eu e você já vivemos as realidades espirituais. Por isso que não lutamos contra carne nem sangue, mas o Israel físico luta. E cada exército que lutou contra Israel tinha uma característica de guerra, mostrando como essa caça de demônio lida. E como que os medianitas lidavam? Os medianitas esperavam Israel arar a terra, semear, plantar, cuidar da plantação. E quando eles iam colher, então os medianitas vinham e tomavam a colheita. Porque isso representa uma caça de demônios que luta contra mim e contra você. Porque isso instaurava neles um sentimento de desistência. Por isso que Deus passou tanto trabalho para recuperar a confiança de Gideão. Porque aquela área da sua vida que você semeia, você planta, você trabalha, você se dedica, e quando parece que você vai ter algum tipo de colheita,
Aquele ciclo de derrota se repete. E com o passar do tempo, você fica uma bandeira de desistência ali naquela área da sua vida. Continua amando Jesus, continua servindo a Deus, mas ali você não tem mais fé para ter vitória. Não estou falando com ninguém aqui, eu acho. Sabemos o que estamos falando, porque eu sei que você está recebendo no Espírito isso. E Gideão, naqueles dias, Gideão se adiantou. Ele deve ter colhido um pouco mais cedo o trigo. Só que a Bíblia diz que ele pegou o trigo e ele foi malhar o trigo no lagar. Onde é que se... Lagar é lugar de quê? Pisar uvas. Mas não era tempo da colheita de uvas. Então ele pensa, se os midianitas virem, vão vir aqui, aonde se debulha o trigo. Não vai vir onde pisa as uvas. Então ele foi, e ele estava lá, apavorado, morrendo de medo. Que os midianitas podiam chegar a qualquer momento. Sabe quem chega? Os midianitas? Não, quem é que chega? Deus chega. Aí Deus diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. Como, cara? Como com um homem morrendo de medo, Deus chama ele de valente? Porque uma coisa, meu amado, é como você se vê, e outra coisa é como ele te vê. Não sabeis vós que sois templo do Espírito, e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora Deus começa um negócio de recuperar a confiança de Gideão. E ele diz: Deus, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, se o Senhor vai me entregar os midianitas, então faz o seguinte, me dá uma prova. Amanhã, que haja, vou botar um novelo de lã aqui, que molha toda a grama, todo o chão, e o novelo esteja seco. E Deus fez, aleluia. E no outro dia não é que estava assim, mas quando ele olhou aquilo, Deus já tinha falado com ele, agora mostrou aquilo, e ele pensa, sabe de uma coisa? Às vezes o sereno tem um lugarzinho ou outro que é capaz de não pegar. Vai que é uma coincidência. Não, Deus, vou fazer o seguinte, fazer o contrário. Vou botar o outro novelo aqui. O Senhor molha só novelo, tudo seco, aí dá. E Deus fez. No outro dia estava exatamente daquele jeito. Mas Deus olha dentro de Gideão e diz: cara, esse cara ainda está com medo, não está acreditando. O Gideão faz o seguinte. Faz o seguinte, Gideão. Você vai lá perto do arraial do exército dos medianitas, fica escondidinho. E ele foi. E ele escutou uma conversa entre os soldados dizendo: sabe, eu tive um sonho essa noite. Que sonho? Eu sonhei que um pão de cevada rolava e dava contra o nosso exército, acabava com tudo. E alguém disse: isso só pode ser que Deus entregou o nosso exército na mão de Gideão. Até o diabo já estava testemunhando a favor de Gideão. Quantos entendem o que estamos falando, irmãos? Se nós tivéssemos noção do que carregamos e o que representamos, o medo que o diabo tem de nós, e a gente, com essa conversa com o diabo, se levantou. Quantos conhecem a história da cova dos leões? Quantos conhecem a história da cova dos leões contada pela Bíblia dos leões? Tudo bem aí, gente? É o leão rugindo, só pode ser. Você já leu pela Bíblia dos leões? Você sabia que leão também tem Bíblia? E na Bíblia dos leões está escrito assim: que os leões... glória! Que os leões estavam fazendo festa. Sou eu que peguei aqui. Agora vai dar certo, irmão. Sou eu mesmo. Sou eu. Oh Deus, ajuda o teu servo, Senhor. Ora aí, irmão, para esse cara não se perder. E os leões estavam fazendo festa na cova dos leões. Aquele grito, festa. De repente um leão velhinho já sem dentes. Gente, o que está acontecendo? Não, está chegando carne nova aí, carne fresca. Estão trazendo um judeu para a gente comer, um tal de Daniel, tal. Aí o leão velho diz: quem? Um judeu? É um judeu. Igual se eu fosse vocês, não fazia tanta festa assim não. Velhinho, mas respeitado, né? Então por que aconteceu? Se olha, está escrito na Bíblia dos leões que os nossos antepassados lá atrás, os tataravô, um dia eles tentaram se meter com um judeu desse, um rapaz moço, parece que a força tinha no cabelo dele, que era grande, não sei, um negócio assim. Ele está escrito na Bíblia que ele rasgava um leão como quem rasga um pano, matou vários. Os leões já ficaram assim: eita, não, isso não é tudo. Tem mais um texto mais na frente da Bíblia que diz que depois os leões se reajuntaram e foram pegar as ovelhas de um garoto que olharam que o cabelo não era comprido, um tal de Davi.
para pegar as ovelhas dele, que ele cuidava das ovelhas do pai. Rapaz, aquele Davi quase que acaba com todos os leões. Se alguns não fogem, nós não estávamos aqui hoje. Não, isso não é tudo. Quando os leões saíram, os ursos acharam que podiam tomar conta do pedaço e foram pegar as ovelhas. Rapaz, aconteceu a mesma coisa com os ursos. Essas alturas, irmãos, os leões já estavam apavorados. Começaram a orar. Quando estão orando, eles estão trazendo Daniel. Quando estão trazendo Daniel, o anjo vem na frente para dar livramento para Daniel. Quando eles veem o anjo, Deus respondeu a oração, olha o anjo. Verdade. E eles dizem: seu anjo, por favor, está vindo um judeu, tá, Daniel, o Senhor nos protege. O anjo disse assim: olha, escutem bem, se você ficar com a boquinha bem fechada, deixa que dele eu cuido. Não sabeis vós que sois templo do Espírito, e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu preciso saber o que eu carrego. Fica de pé comigo. Eu quero respeitar o horário. Gostaríamos de... Vamos voltar aqui no outro momento. Precisamos acreditar. Sabe, Paulo faz uma indagação e diz: não sabeis vós, cara, que sois templo do Espírito. Tem coisas que já não se trata tanto de oração, mas um batismo de consciência de quem eu sou. Irmãos, o que na prática é o temor de Deus para você? O que é o temor de Deus? O temor de Deus na prática nada mais é que um batismo de consciência da presença de Deus. Irmãos, se cada vez que nós fôssemos conversar ou fazer qualquer coisa, Deus estivesse corporeamente sentado numa cadeira no lado, a nossa conversa seria a mesma que é hoje? Não. Mas Ele está. Ele sempre está. Por isso o temor de Deus é um batismo de consciência. Às vezes o cara não acessa pornografia porque tem alguém perto. Mas quando não tem ninguém perto, Deus está ali. Ouça, a moeda do sangue, a moeda do reino é o sangue. O sangue é a moeda do reino de Deus. E o idioma do reino, a linguagem do reino, é a honra. Por isso eu preciso entender, ter um batismo de consciência de que Deus está presente. Porque a linguagem do reino é a honra. Agora a honra, de baixo para cima, de cima para baixo, ela se dá na presença. De baixo para cima, ela se dá na ausência. Sabe, essa família foi honrada aqui hoje. Os pastores trouxeram eles aqui em cima e disseram: nós não estamos só enviando uma família, nós estamos enviando uma família que nos dá orgulho. Nós estamos enviando um casal que a gente não queria que saísse do nosso meio. Uau, isso é honra. A honra, de cima para baixo, ela se dá na presença. Sabe, irmãos, quando eu estou num lugar com as minhas filhas perto, que eu digo: gente, minhas filhas são uma maravilha, eu quero apresentar, tá aqui, essas meninas são maravilhosas, uau. Mas de baixo para cima a honra não dá na presença, a honra dá na ausência. Sabe quando que as minhas filhas me honram? Não é quando eu estou. Elas me honram quando eu não estou. Quando vocês estão comigo. Por isso, irmãos, o idioma do reino é a honra. E a honra de baixo para cima se dá na ausência. Por isso que eu entendo e creio que porque Deus se faz invisível. Porque Deus não podendo se fazer ausente, se faz invisível. Porque a honra de baixo para cima se dá na ausência. Um batismo de consciência de que Deus está presente, isso é temor. Um batismo de consciência de que eu sou, isso é poder e autoridade. Sabe, vocês estão estudando sobre Cantares de Salomão. Cantares de Salomão tem uma coisa muito interessante. Tem hora que os teólogos brigam, querendo analisar Cristo e a igreja. Tem hora que eles brigam, quem é que está falando? Aqui, é Cristo que está falando? Ou é a igreja? É o marido ou é a esposa? Quem está falando aqui agora? Paulo diz assim: já não sou eu que vivo, porque aquele que se une a Cristo é um espírito com Ele. Quanto mais casado, chega uma hora você já não sabe mais quem é quem. Não sabeis vós que sois templo do Espírito, e que o Espírito de Deus habita em vós.